Porque a renovação do Oscar. Não. É agora, tá feito, tá feito. 1º de janeiro. Quem tá feito, se deu bem. Porque a do Oscar, eu vou falar uma coisa pra você. Não, e a do esquece Hulk? A do aí. Hulk, a do Oscar. Não, esquece. A proposta que tinha pelo JJ, Não, o time do Oscar fez uma proposta pro Jesus. Era coisa de 2 milhões de euros por mês. Não, 36 milhões de euros por 3 anos Não. É isso, 1 milhão de euros por mês. Não, olha só. Antes, há o 3 teto semanas. hoje você não pode ultrapassar a sua folha salarial em 60% do orçamento do clube. O salário não pode chegar para o estrangeiro maior do que 3 milhões de euros por ano. Então dá mais ou menos hoje 14 milhões de reais por ano. Isso aí o Gabigol ganha mais no Flamengo. O Arrascaeta ganha mais no Flamengo. O Fred ganha mais, o Thiago Neves ganha mais. O Bruno Henrique não ganha, mas ele pode ganhar. Porque exatamente esse é o pulo do gato. E se ele pedir, o Flamengo vai dar. Não, mas é óbvio que vai. Vai reformular o contrato dele, vai refazer de forma antecipada e aí ele vai a outro patamar. Salarial, claro, e com justiça. Porque pra mim ele foi o melhor jogador do Flamengo. Também acho. Pra mim, pra um monte de gente, pras eleições de Campeonato Brasileiro, de Rei da América, melhor jogador das Américas, ele pode ser eleito o Rei da América no Pra Clarim. Bridgestone, ganhou um anel Maravilhoso. Então, assim, diamante. Na verdade, então, hoje o Bruno Henrique, ele não tem uma proposta efetiva da China. O Wellington Paulo, que é um dos agentes dele, foi à China conversar com algumas pessoas que vieram ao Brasil para monitorá-lo. Ele foi lá conhecer estruturas, mas não trouxe nada. Flamengo tem uma proposta. Pode ser que pinte, mas com essa nova regra do futebol chinês, que tinha uma farra maior de dinheiro, pisa-se no freio. E para chegar num valor claro, que numa transação ele vai receber um valor alto numa mudança, é questão de avaliar. Ele está muito satisfeito no Flamengo. Ele está muito feliz de estar jogando no Flamengo. Foi o melhor ano da carreira dele. Ele que é um cara que há 4 ou 5 anos ele nem apresentado foi ao Goiás, eu já contei essa história aqui. Ele é contratado junto ao time da 2ª divisão de Goiânia. O Arley não apresenta porque alega aos empresários dele, não posso apresentar um cara como reforço da 2ª divisão. Ele começa a treinar, fez um contrato até o final do estadual daquele ano, não vai bem no início. Ameaçado de dispensa, os empresários começam a procurar clube no Nordeste pro Bruno Henrique. Ele entra num clássico, arrebenta, mete um gol, vamos conversar. Aí o Bruno Henrique é isso, o Bruno Henrique a gente já conhece hoje. Então assim, o futebol muda muito rapidamente as coisas. A final da Libertadores é um grande exemplo disso. Ele e o Gabigol não jogavam o esplendor que jogaram na temporada inteira. Mas em 2 lances, o que aconteceu? 2-1 Flamengo. Para onde vai o Michael, do Goiás? Eu já ouvi vários times declararem interesse no Michael. Declarar interesse é legal. Né? E o cheque? Mas só um fez proposta. E tá caro. Só um fez proposta. O Corinthians. O Corinthians paga metade do que pede o Goiás, por 50%. O Goiás diz que só vende 100% e por 50 milhões. Perfeito? Então não teve acordo. Na minha visão, o que o Goiás está fazendo é esperando a abertura do mercado europeu. Né? Porque abre agora, no começo do mês, e aí o Goiás vai esperar se chega alguma proposta convincente. O empresário deles, inclusive, esteve na Europa, esteve com o Flamengo lá no Mundial de Clubes, e visitou alguns clubes na Arábia, visitou alguns clubes europeus, e proposta no duro não chegou ainda. No Brasil, quem mais precisa dele? Quem mais precisa dele, com a característica de jogo dele, é bom lembrar o seguinte, hein? Os caras falam, não, ele é rápido, mas ele é rápido com a bola no pé. Ele não é aquele jogador que dá um esticão, modelo Bruno Henrique. O Bruno Henrique é o jogador do esticão. Ele é o jogador do rapidez com a bola no pé. É serelepe. Ele é ótimo no 1 contra 1, ele é o sonho dos treinadores. Todo treinador sonha em ter um jogador bom no 1 contra 1. O que é 1 contra 1? O cara que sabe driblar, se desfazer da marcação. O Gabigol não sabe driblar. Por exemplo. Quebrar as linhas, como dizem os treinadores. Ele é finalizador. Quebrar as linhas, como dizem. Eu estou tentando traduzir para você que tá em casa. Moda. Fala que tá na moda. Não, porque se você. Mas é verdade. Porque se você não. Você tem que explicar, porque às vezes o cara tem que falar, o meu time precisa quebrar as linhas. O cara vai entrar com a marreta na mão no campo. Não é isso. Quebrar as linhas é o seguinte: é o jogador que tem habilidade para, num drible, sair do adversário. O que é quebrar a linha? Se você passar pelo volante, tem que vir um zagueiro na sua marcação. Já quebrou a linha aqui. Dá para entrar um centroavante, dá para entrar um meio em diagonal, dá para sair uma jogada. Então, se você tem esse jogador, você pode fazer a diferença. Eu acho que
O Palmeiras tem jogadores semelhantes. O Corinthians está se desfazendo do Cleison, que vai jogar no Bahia. E eu acho que aí ele entra bem. No Flamengo, vamos analisar. No Flamengo ele poderia jogar no lugar do Arrascaeta para em dado momento quebrar as linhas. Pode ser. Mas o Arrascaeta é mais cerebral, mais genial, aquele cara de um mais passe. armador, né? Que a gente chama de pifar. Mais armador, que dá 2 toques e bota na cara do gol. Sim, mas diferente é diferente, são caras que é diferente. Mas dá pra jogar ali. Você precisa ter opções. Aí você vai dizer, mas já tem o Vitinho, contratou o Pedro Rocha, precisa de mais um? Ei, aí depende do que o treinador... O treinador do Flamengo que é um avançado. É um centroavante. É o centroavantão dentro da área. Ele quer esse jogador. Porque ele acha que em alguns jogos ele sente falta do jogador de definição de jogada. Porque a bola passa muito na área e precisava ter um homem de definição. É o pé que balança a rede para dar um tapinha na bola. Agora, Fábio, o GV acabou levantando uma questão aqui desconfortável para o time do Flamengo. Vem a boa notícia do português Jorge Jesus, que fica. Porém, o mês de maio, quando termina o contrato dele, o GV lembrou aqui, é um mês antes de começar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores... Não, já começou o Campeonato Brasileiro. O Brasileirão é abril, né? Já vai ter começado. Perdão, abril, aí maio. Isso. Mas a Libertadores... Vai entrar na fase mata-mata. O time tem que estar voando, hein? Mas a tendência, o Prieto, é ele renovar até dezembro do ano que vem. Essa é a tendência. Ele chegou agora em Portugal, ele está de férias, levou um monte de título na bagagem, tirou onda nas redes sociais dele. E ele lá chegou sendo ovacionado em Portugal. Não que ele não fosse reconhecido, claro que era pelos títulos que ele conquistou por lá, mas ele viu a repercussão do trabalho dele além mar, bem distante de lá de Portugal. Como ele aqui foi acompanhado lá. E ele está muito empolgado com o Flamengo, a relação está muito... junta, as decisões estão sendo tomadas em conjunto, ele sabe de tudo que está acontecendo, ele aqui comanda tudo, desde o corte da grama, as contratações, a como vai ser o trabalho do dia a dia, ele corre com os jogadores, como disse o GV, a relação dele com o Gabigol é espetacular, os jogadores o adoram. Então assim, e ele disse, somente 5 times o tirariam daqui. E esses 5 times não vão tirar ele agora, pelo menos agora. Ah, mas em maio pode ser, aí qualquer um. Qualquer profissional do Flamengo pode ser que na janela do meio do ano seja retirado. Então a tendência, segundo eu soube, é que ele reforme o contrato dele, faça uma renovação e estenda um pouco mais, vai até dezembro. O que não significa que na janela de julho, não possa vir um Real Madrid, não possa vir um Barcelona, uma Juve, uma Juve, e ele fala assim, olha, tem uma proposta aqui. 5. Então, Real, Barcelona, Real, Juve, Inglaterra. Inglaterra mesmo. O Liverpool. Ele falou que tinha da Inglaterra. Ele falou Liverpool. Ele falou Newcastle, quando ele veio pro Brasil. Ele falou que não aceitou. Então, assim, não estaria nesses 5. É outro patamar. Mas só se fosse o sonho de trabalhar no futebol inglês, porque o Flamengo é 300 vezes maior do que perfeito. Não é do mesmo tamanho, mas é aquela coisa, eu quero entrar na Premier League, então posso ter uma porta de entrada para um outro clube que não seja o Liverpool e o Manchester City nesse momento, nem o United, mas eu vou entrar ali. Mas eu acho que não, Preto. Eu acho que ele vai aguardar esse grande, senão ele está num gigante do futebol brasileiro e sul-americano e que caminha a passos largos para daqui a alguns anos se tornar um gigante também para encarar de igual para igual. Aí sim, Pascoal, nesse trabalho, nessa toada que o Flamengo vem fazendo, que não é de hoje, porque o Flamengo não nasceu agora, ele vem de alguns anos fazendo esse trabalho de crescimento, o Flamengo daqui a mais 5, 6 anos, entrar naquele outro patamar de Barcelona, de Liverpool, porque o Liverpool investe 8 vezes mais do que o Flamengo. Você, até por acaso, acha que hoje na América do Sul tem alguém comparado ao Flamengo? Não tem. Gente, quando o Jesus fala de Inglaterra, tem vários times da Inglaterra patinando, hein? Sim. Manchester United Chelsea patinando, Chelsea perdeu hoje pro Southampton por 2-0. Tem vários times patinando. O Chelsea tomou uma piaba, hein? Em casa. Bem tomado, hein? Bem tomado. O Tottenham sofreu para ganhar em casa, mas já levou o Mourinho, já tem outro português na área. Então, assim, eu não vejo ele saindo agora. No meio do ano ele pode sair. Com um contrato até dezembro ou com um contrato terminando em maio, isso pode acontecer da mesma forma. Por quê, Fabinho? Eu assino embaixo o que você está dizendo, mas se eventualmente acontece uma saída de Jorge Jesus que não me assusta, eu acho que não tem que assustar ninguém pelo bom trabalho que ele vem realizando, em maio eu acho que ainda é mais difícil de repor do que agora. Porque os treinadores já estarão empregados,
o bicho vai estar pegando. Os times europeus, é o momento que todo mundo contrata firme na Europa. Menos no Brasil, né? Só que em maio, essa janela de fim de temporada é que eles abrem o cofre com mais alegria. Quando é que o Jorge Jesus veio pro Flamengo? Quem seria? Sim, mas é contramão, Fabinho. É contramão. E não pode trazer outro de lá pra cá? Não, ok, então vamos lá. Adorei. Esse é o Jorge Jesus em junho. Perfeito. Eu vou lá buscar um outro cara. Então, isso, quem seria esse nome? Hoje não vai perder hoje. Você vai se preocupar lá na frente. Ok. Chegamos em maio. Chegamos em maio. O Barcelona levou o JJ. Não, então, chegamos em maio. Chegamos em maio desse ano e a diretoria fez o quê? Hoje não quero mais o Abel. Vou buscar um que estava se oferecendo. Não, mas o Jorge Jesus veio ao Brasil se oferecer. Não, Fabinho, não é o cheque. É quem? Mas o Jorge Jesus já apareceu também, ué. Mas eu acho que foi um achado, aquele achados e perdidos. Por exemplo, o Paulo Bento veio. Começou o trabalho, porrada de todo mundo no Cruzeiro, o Cruzeiro não ganhava. O melhor jogo do Paulo Bento foi contra o Sport, dentro do Mineirão. O magrão do Sport pegou pensamento. Ficou quanto tempo no comando? 2 meses. Um mês. 2 meses. No melhor jogo dele, no melhor jogo que o Cruzeiro fez, o que ele pedia, que ele falava nas coletivas, o magrão pegou tudo. O Cruzeiro achou, o Sport achou um gol de cabeça numa falha individual, 4 jogadores, você não lembra qual foi o atacante, rasgou no meio, fez o gol. Aí o Paulo Bento. Porque o Jesus, Fabinho, terminou muito bem, mas lá no início, o Flamengo não passa do Emelec, depois da eliminação que já tinha sido Copa do Brasil, um jogo tenso. Ia ficar uma situação desconfortável pro Portugal, que o Flamengo perde pro Emelec. Então, assim, a gente é muito imediatista. Quem seria esse treinador se o Jesus fosse embora? Difícil de você repor no mesmo nível. Mas se você mas olha só, você tá avaliando uma reposição agora que lá tá no meio da temporada. Em maio vai estar no final, aí tem trocas. Peraí, doutor Sampaoli tá aí. Doido pro Jesus cair, né? Doutor Sampaoli tá aí. Ele alugou apartamento no Rio de Janeiro, é isso? Não, ele comprou uma casa em Mangaratiba e... Tá famoso CHL vovó, né? Tá com... Deixa eu uma mensagem aqui do Pedro Rafael. Ele fala o seguinte: só o Luan no Corinthians não basta. Acho que ele colocou Michael, deve ser o Michael, seria uma